Olá turma, seja bem-vindo a mais uma aula da disciplina de Introdução à Programação de Computadores. E nessa aula nós vamos encerrar o conteúdo de estruturas de repetição e também encerramos assim este terceiro módulo dessa disciplina. Nessa aula de hoje, para encerrar esse conteúdo, nós vamos ver o tipo de repetição que é com teste no final. Nas aulas anteriores, a primeira desse módulo, nós vimos a estrutura de repetição com variável de controle. Na aula anterior, nós vimos a repetição com teste no início e nessa aula nós vamos ver o terceiro tipo, que é com teste no final. Vamos ver alguns exemplos e também alguns exercícios. O que é repetição com teste no final? Na aula anterior, nós vimos o enquanto em Portugal e o while em C++. Esse tipo de estrutura, primeiro ele testava a condição de repetição, para depois ele executar o trecho, o bloco de códigos que estava dentro dessa estrutura. Dessa forma, essa condição ela poderia ser falsa logo no início, dependendo do fluxo de execução do programa, e dessa forma o trecho de código que estava dentro dessa estrutura de repetição não iria ser executado nenhuma vez. Aqui na repetição com teste no final, segue essa mesma lógica, só que essa condição agora ela é localizada no final da estrutura. Então, primeiro ele executa pelo menos uma vez os códigos que estão dentro desse laço de repetição e depois ele testa para saber se a condição é verdadeira e se ele deve continuar executando. Esse tipo de estrutura, da mesma forma que a repetição com teste no início, ele também pode ser usado quando eu sei o número fixo de vezes que esses comandos vão ser repetidos, mas não é o ideal. Ele pode ser adaptado, mas não é o ideal. E a diferença, a principal diferença entre repetição com teste no início e no final é justamente a ordem com que ele é executado. Repetição com teste no final, primeiro executa e depois verifica a condição. Nesse tipo de repetição, eu garanto que pelo menos uma vez os comandos serão executados, por mais que a condição seja falsa logo de cara. A estrutura que nós vamos usar para poder construir algoritmos em Portugal, para construir repetição com teste no final, é o repita. O repita, ele tem a seguinte sintaxe: palavra reservada repita, logo em seguida os comandos que devem ser executados, palavra reservada até que essa condição seja verdadeira. Então, tem duas grandes diferenças aqui. O repita, ele não tem o início e fim, porque o próprio início e fim do repita, ele é delimitado pelos comandos repita e até. E o repita, ele é executado enquanto essa condição aqui for falsa. Essa é outra grande diferença da estrutura de repetição com teste no início. O enquanto, o while da aula passada, ele é executado enquanto a condição é verdadeira. Aqui no repita é o contrário, a condição fica no final e ela é executada até que a condição se torne verdadeira, ou seja, enquanto a condição for falsa. Na linguagem C++, o repita a gente substitui por do e o até é while. Então, do while, mais conhecida como do while na linguagem C++. Aqui na linguagem C++, eu preciso colocar as chaves para indicar início e fim de bloco, e dentro desse bloco eu coloco os comandos, e ele vai fazer, vai fazer, faça, vai executar esses comandos, enquanto a condição aqui for verdadeira. Agora, na linguagem C++, agora é diferente. Então tem essa diferença entre o Portugal e o C++ em relação à repetição com teste no final. No Portugal,
ele executa até a condição se tornar verdadeira. No Portugal, que é o repita. Agora aqui, na linguagem C++, ele vai executar enquanto a condição for verdadeira, ou seja, ela se tornou falsa, para de executar. Então, fique muito atentos nessa diferença aí. Bom, quando eu tenho apenas um comando para ser executado, na linguagem C++, eu não preciso iniciar e finalizar o bloco de execução com as chaves. No repita, eu não preciso já colocar nem o início nem o fim desses códigos, porque a própria estrutura já delimita onde começa e onde finaliza. Então vamos a alguns exemplos aqui. Eu vou explicar esse primeiro aqui em Portugal e os outros dois eu explico usando o C++. Observem esse trecho de código aqui. Eu tenho uma variável que eu inicializei com 1 e eu vou repetir esses dois comandos até que conte seja maior que 5. Enquanto ele for menor que 5, ou seja, enquanto essa condição for falsa, ele vai ficar repetindo. Então, na primeira repetição, ele vai escrever repetição número 1 e esse conte aqui passa a ser 2. E é testado, conte é maior que 2? Falso. Então, se ele é falso, ele continua aqui, volta, conte, ele vai escrever agora repetição número 2, agora o 2 passa a ser 3 e verifica, 3 maior que 5? Falso. E assim vai, ele vai escrever o 1, o 2, o 3, 4, enfim. Próximo exemplo. Eu tenho essa estrutura aqui, então eu inicializo x com o valor 1 e y com o valor 5. Eu vou executar primeiro esses somatórios de x e y e depois eu verifico se essa condição ela é verdadeira ou falsa. Já aqui na linguagem C++, eu vou executar esse comando enquanto essa condição for verdadeira. É diferente do Portugal. Guardem muito bem essa diferença. Na primeira execução do while, x recebe ele mesmo, que é 1 mais 2. Então, x vai para 3. E o y vai receber ele mesmo mais 1. Y é 5 mais 1, 6. E verifico, x, que é 3, é menor ou igual a y, que é 6, verdadeiro. Enquanto essa condição for verdadeira, eu faço, olha só o do, faço o quê? Novamente, repito esses comandos. X, que é 3 mais 2, vai para 5. Y, que é 6 mais 1, vai para 7. Verifico novamente, x ainda é menor ou igual que y. Volto novamente, agora o meu x vai para 7, e y mais 1 vai para 8. Novamente, x é menor ou igual que y. Agora ele volta e o x mais 2 é igual a 9 e y mais 1 é igual também a 9. Verifico novamente, x é menor ou igual a y? Ainda é. Então ele executa mais uma vez. Esse trecho de código aqui, na aula anterior, nós fizemos com o while. E o while é uma repetição com teste no início. Lá na aula anterior, esse trecho de código parou aqui. Porque primeiro eu testava e depois eu executava. Aqui eu executei, testei, descobri que eu posso executar mais uma vez. Então agora o x, que era 9, vai passar a ser 11 e o y, que era 9, vai passar a ser 10. Agora sim, x, que é 11, não vai ser menor ou igual a y. Então isso aqui vai dar falso e ele interrompe a execução. Seguindo, outro exemplo, da mesma forma da aula anterior, de repetição com teste no início, esse trecho de código é o mesmo, só que ele vai executar sempre mais uma vez. Então, y e x inicializados com 1, e o y sempre vai receber o valor atual de y vezes x. Na primeira execução, y vai receber 1. E o x vai receber ele mesmo mais 2. Essa condição aqui, ela é verdadeira, porque 1 é menor ou igual a 6. Né?
2, aliás, né? O x, que é 2, é menor ou igual a 6. Então ele volta e executa de novo. 1 vezes 2 vai dar 2. 2 mais 1, 3. Ainda o 3 é menor ou igual a 6. Então ele vai executando. Agora aqui o y vai passar a ser 6 e o x vai passar a ser 4. Ainda é verdadeiro, porque 4 é menor ou igual a 6. Ele executa de novo. 6 vezes 4 vai dar 24. E 4 mais 1 vai dar 5. Ele testa de novo. 5 é menor ou igual a 6. Volta. Vai ser agora 24 vezes 5 vai dar 120. E 5 mais 1 vai dar 6. 6, que é o x, ainda é menor ou igual a 6. Então, verdadeiro, e ele volta para executar a última vez. 120 vezes 6 vai dar 720 e x mais 1, que é o 6, vai dar 7. E agora ele não executa mais nenhuma vez. Exemplo, pessoal. Vou explicar esse em Portugal e o outro a gente explica em C++. Imagine uma brincadeira entre dois colegas, na qual um pensa um número qualquer e o outro deve realizar chutes até acertar o número imaginado. Então, como dica, a cada tentativa é falado se o chute foi alto ou baixo, até que o jogador acerte esse número, né? Então, elabora um algoritmo dentro desse contexto que leia o número imaginado e os chutes, dando dicas de chute alto ou baixo a cada tentativa, e ao final mostre quantos chutes foram realizados para se descobrir o número. Qual que seria o Portugal desse algoritmo? Então vou declarar 3 variáveis, o número, que é para ser descoberto, o chute, que é o valor que vai ser recebido para tentar acertar, e o número de tentativas. Como o número de tentativas é uma variável contadora, eu vou inicializar com 0. Vou pedir para digitar o número para ser adivinhado e o ideal, é claro, que se fosse uma linguagem de programação, depois de ler esse número, limpar a tela, para que o jogador não visualize na tela que número que foi digitado, é claro, né? Então ele vai repetir todos esses comandos aqui, todo esse bloco, até que o chute que é feito for igual ao número que foi entrado aqui como o número imaginado. Ele vai escrever, tente adivinhar o número, vai ler o chute. Se esse chute for maior que o número, ele vai dizer chutou alto. Se não, se for menor, chutou baixo. Se ele for igual, ele não vai digitar, ele não vai escrever nem chute alto, nem chute baixo. Por isso que eu preciso colocar o se não, se aqui, para verificar se ele é menor. Se for igual, ele não faz nada, conta mais uma tentativa de qualquer jeito, mesmo se ele errar para cima ou para baixo ou acertar, conta mais uma tentativa, que inicialmente é 0, e encerra a repetição. Por quê? Porque o chute vai ser igual ao número, ou seja, essa expressão relacional vai ser verdadeira. Sendo verdadeira, ele não executa mais. Depois que ele sai do laço de repetição, ele mostra a quantidade de tentativas para acertar o número. Vamos explicar também em C++ essa parte aqui, que é a linha 8. Eu declaro as variáveis, inicializo a contadora, que é o número de tentativas com 0, e peço para ser digitado o número que vai ser adivinhado. No Linux, eu uso esse comando aqui, o cout/e, abro colchete 2J maiúsculo. Eu uso esse comando aqui para limpar a tela. Lá no Windows é o System, abre parênteses, e entre aspas eu coloco CLS. Depois que ele digitar esse número, vai limpar a tela e o próximo jogador pode ficar tentando adivinhar. A diferença aqui é que eu vou executar todo esse comando enquanto o chute for diferente do número que foi proposto para ser adivinhado. Seguindo. Exemplo 2. Faça um algoritmo que permita fazer o levantamento
dos vinhos de uma adega, tendo como entrada o tipo do vinho de acordo com a tabela abaixo. Então tem vários vinhos dentro de uma adega e é necessário fazer o levantamento de quantos vinhos tem de cada tipo. E os tipos podem ser tinto, branco ou rosé. Se for tinto, eu vou digitar a letra T maiúscula. Se for branco, B. Se for rosé, R. Eu não sei a quantidade de vinhos, então a quantidade de vinhos é desconhecida e, portanto, há a necessidade de implementar uma estrutura que repita a leitura dos vinhos até que o tipo do vinho receba o valor F. Esse F não está na tabela, mas ele significa para finalizar a execução desse laço de repetição. Depois de receber todos os vinhos, eu vou mostrar a quantidade disponível de cada um e também qual que é o percentual referente a essa quantidade. Então vou explicar em C++. Estou incluindo aqui a biblioteca IOStream, que é a básica que a gente precisa usar, mas também estou adicionando uma nova biblioteca, que é a IO_main_ip. Essa biblioteca aqui é para setar a precisão. O que é setar a precisão? Como a gente vai fazer cálculos do tipo float, por exemplo, vamos calcular o percentual de vinhos tinto, branco e rosé. Pode acontecer de o valor decimal ser muito quebrado. Então a gente reduz a precisão do número para, por exemplo, escrever o decimal só com 2 casas. Então a gente precisa dessa biblioteca aqui para depois chamar a função setPrecision. Logo em seguida eu seto também qual que é o meu namespace, né? Então estou dizendo aqui que eu estou usando o namespace std, using namespace std, abro o bloco principal do programa e vou declarar as minhas variáveis. Vou declarar uma variável do tipo char para receber o tipo do vinho, que vai ser T para tinto, B para branco e R para rosé. Vou declarar também 4 variáveis contadoras. Uma é a quantidade de vinhos total, outra é a quantidade de vinhos tinto, quantidade de vinhos branco e quantidade de vinhos rosé. Então, de acordo com o que eu informar o tipo, ele vai contar mais um para o tinto, mais um para o branco ou mais um para o rosé. E no final ele junta os 3, tinto mais branco mais rosé, e calcula a quantidade total de vinhos. Declaro também 3 variáveis do tipo float, cada uma para calcular o percentual de vinho tinto, branco e rosé. Como eu tenho variáveis contadoras, eu vou inicializar todas elas com 0. Então, Q tinto recebe 0, Q branco recebe 0 e Q rosé também recebe 0. Antes de dar um cout nos resultados, né, que eu vou processar, vou receber os dados de entrada agora, vou processar e vou mostrar a saída. Antes disso, aqui na linha 11, eu vou alterar a forma de saída, a forma do cout, a forma como as mensagens são escritas na tela. E eu vou usar isso com esse comando aqui da linha 11. Então vai ser cout menor set iOS flags, e eu vou passar aqui como parâmetro esse iOS fixed. Então, isso aqui é justamente para poder chamar essa função aqui, setPrecision. Então, essa função setPrecision é uma função da biblioteca IO_main_ip. E eu vou passar como parâmetro 2, quer dizer o seguinte, que eu só quero 2 dígitos decimais. Esse set iOS flags serve justamente para dizer que eu estou alterando algum parâmetro da minha saída. Então vou abrir o do e vou pedir para digitar o tipo do vinho. T para tinto, B para branco, R para rosé ou F para finalizar. E vou ler o vinho. Aqui dentro eu posso usar o if-else, mas eu vou usar o switch case. Por quê? Tipo do vinho é um char, é uma letra apenas. Então eu posso testar o valor dessa variável tinto, T vinho aqui dentro do switch case. Então eu vou testar T vinho para saber se, caso ela for T,
é um vinho tinto, eu vou acrescentar mais uma unidade no meu contador de vinho tinto. Aqui eu coloquei uma versão reduzida, né? Que tinto mais mais. Ou poderia ser que tinto recebe que tinto mais um. Lembrando do switch case, finalizei esse case, um break. Agora eu vou para o próximo caso, que pode ser branco, rosé ou pode ser para finalizar. Continuando então, vamos para a linha 19. Caso o tipo do vinho seja B, quer dizer que é branco, conta mais um e encerra, ou seja, não testa o R. Mas se for o R, quer dizer que é o rosé, e incrementa mais um e encerra o case. Esse break aqui desse case, desse último case apenas, ele é opcional. Aqui eu finalizo o bloco do meu switch e aqui eu finalizo o bloco da minha execução, da minha estrutura de repetição. Então eu vou voltando aqui. Executar tudo que está aqui dentro do do, que começa na linha 12 e finaliza na linha 26, eu vou executar todos esses comandos, vou ler repetidamente os tipos de vinho até que, enquanto o tipo do vinho for diferente de F. Se ele for F, ele vai passar por esse switch case, não vai contar para ninguém e vai ser verdadeiro aqui. E ele vai ser falso, né? Porque F não é diferente de F, e aí ele interrompe a repetição. Quando ele interromper, quer dizer que eu li todos os vinhos, então eu vou somar todas as quantidades e gravar aqui dentro de que vinhos. Como essa estrutura de repetição é com teste no final, pode acontecer de logo de cara eu pedir para digitar o tipo do vinho e o usuário apertar F. Nesse caso, não existe nenhum vinho computado. Se eu for fazer essa divisão aqui para descobrir o percentual de vinhos de cada tipo, sendo que os vinhos não foram lidos, é 0 para todos eles, no caso de finalizar logo na primeira execução, vai dar um erro, que não existe divisão por 0. Por isso, antes de calcular, eu vou verificar se a quantidade total de vinhos é maior que 0. Porque é justamente esse valor aqui que eu estou dividindo. Se for igual a 0, eu preciso dividir a quantidade de vinhos tinto pela quantidade total de vinhos e depois multiplicar por 100 para poder fazer esse cálculo. Então, se eu tenho 4 vinhos tinto e o total de vinhos, né, que é vinhos, é 10, então eu tenho 4 vinhos tintos de um total de 10. Para calcular quantos por cento de vinho tinto que eu tenho, eu pego 4, divido por 10, vai dar 0,4. Multiplico por 100 e aí ele vai dar 40%, ok? Só que nós temos um problema que tinto e que vinhos, as duas variáveis são do tipo inteiro. E divisão de números inteiros na linguagem C++ vai dar um resultado inteiro. Só que esse resultado nem sempre é inteiro. Nesse exemplo que eu dei, esses 40% é inteiro, mas poderia ser, por exemplo, 33,14%. Para possibilitar que essa divisão aqui resulte em um número decimal, para eu calcular com precisão o percentual, eu preciso fazer o casting de alguma das variáveis envolvidas na divisão, ou que tinto ou que vinhos. Eu optei por converter que tinto em float. Que tinto é do tipo inteiro, mas fazendo o casting dele, eu converto ele para float nesse momento aqui apenas, mas ele continua sendo do tipo inteiro. E como que eu faço o casting? Antes do nome da variável, eu abro e fecho parênteses, colado mesmo com o nome dela, e eu defino entre os parênteses qual que é o tipo do dado que eu quero fazer o casting, a conversão. Ele converte que tinto somente aqui, tá bom? Para float, divide por que vinhos e multiplica por 100. Esse cálculo é feito para todos os tipos, que tinto, branco e rosé. Aqui nessas
variáveis, eu vou ter o percentual de cada um. Agora é só mostrar os resultados. Então vou escrever na tela estoque atual da adega, vou escrever a quantidade nominal, né, de vinhos tintos e o percentual de vinhos tintos no estoque. Então eu faço isso para tinto, branco e rosé. Caso contrário, se quantidade de vinhos for igual a zero, ou seja, finalizei o programa logo que eu comecei, ele cai nesse else aqui e eu mostro nenhum tipo de vinho foi informado. E vamos agora aos exercícios. O primeiro está dizendo assim: uma agência de publicidade quer prestar serviços somente para as maiores companhias, levando em consideração o número de funcionários dessas companhias, em cada uma das classificações. Então eu tenho 4 classificações de companhias: grande, média, pequena e microempresa. Eu quero pegar qual é a maior companhia em termos de funcionários com a classificação de grande, a maior companhia com classificação de média, a maior companhia com classificação de pequena e a maior companhia com a classificação de microempresa. Para isso, eu preciso fornecer, o usuário precisa fornecer um conjunto de dados, que é o código dessa companhia, o número de funcionários e o porte da empresa, ou seja, se é grande, média, pequena ou microempresa. Construa um programa em C++ que liste o código da empresa com os maiores recursos humanos dentro de cada categoria. Então, por exemplo, código da empresa 52. Qual que é a quantidade de funcionários que ela tem? Ela tem 30 funcionários. Qual que é a classificação? Pequena empresa. Então eu vou receber esses dados de várias empresas, de forma repetida. Quantas empresas são? Não sei. No final aqui está dizendo o seguinte: utilize como finalizador o código da empresa igual a 0. Então eu vou receber o código que é o primeiro, que é o código da empresa. Se esse código for 0, quer dizer que eu parei de receber. Então eu vou recebendo esses códigos. Se for diferente de 0, eu vou contabilizar, vou verificar se essa empresa que eu acabei de ler é a maior empresa da classificação grande ou se é a maior empresa da classificação pequena. Já fizemos exercícios parecidos com isso, com essa abordagem antes. Então eu preciso criar variáveis para guardar qual é o valor de funcionários das empresas de grande porte, médio porte, pequeno porte e microempresa. Isso, guardar o número de funcionários máximos. Então, se eu li uma empresa que tem a classificação de grande, eu vou verificar se o número de funcionários dela é maior que o número de funcionários que eu já tenho guardado em outra variável que define a maior empresa do porte grande. Se for maior, aí ele substitui o valor da variável e eu também preciso trocar qual que é o código da maior empresa dentro desse porte grande, por exemplo. Então, para cada porte desse, eu preciso ter o código da maior empresa e também o número de funcionários da maior empresa, tanto para grande, média, pequena e micro. E para cada empresa que eu receber, de acordo com o porte dela, eu vou comparar com a grande, com a média, com a pequena ou com a maior microempresa. Exercício 2. No planeta Alpha vive a criatura Blops, que come exatamente, precisamente, metade do suprimento de comida disponível todos os dias. Então imagine um suprimento X de comida. No primeiro dia, essa criatura come metade desse suprimento. No segundo dia, ela vai comer metade da metade que já foi comida no dia anterior. No terceiro, ela come metade da comida que está disponível naquele momento. E assim sucessivamente. Sempre ela vai comer metade do que tem para comer naquele dia.
né, que vem do dia anterior. Escreva um programa em C++ que leia a quantidade inicial de suprimento de comida em quilos, por exemplo, 500 quilos, 100 quilos, e calcule quantos dias passarão antes que os blobs comam todo esse suprimento até atingir 1 quilo ou menos. Então, por exemplo, suprimento inicial é igual a 10 quilos. No primeiro dia eles comem 5 quilos. No segundo eles comem 1 quilo. Eles comem 5 quilos no primeiro dia. No segundo dia eles comem 2,5 quilos. No terceiro dia eles comem 1,25 quilos. No quarto dia, aí sim eu paro porque eu atingi 1 quilo ou menos. Eu vou realizando esse cálculo até sobrar 1 quilo ou menos. Aí eu paro de calcular e mostro na tela quantos dias que se passaram. Mas essa quantidade de suprimento de comida eu preciso ler, que é em quilos. 3. Escreva um programa em C++ que leia o valor x e o valor z. Então, lê dois valores, valor x e valor z. Só que tem uma validação aqui. Se o valor z que eu li for menor que o x, eu tenho que pedir para o usuário digitar de novo. Eu falo assim, olha, o valor de z tem que ser maior ou igual a x. Enquanto ele não digitar um valor válido para z, eu fico repetindo a leitura. Então, eu vou repetir a leitura de z enquanto z for menor que x. Em seguida, eu vou contar e mostrar quantos números inteiros devemos somar na sequência a partir do x para que a soma ultrapasse o valor de z o mínimo possível. Então eu vou ler x, por exemplo, 2, e vou ler o z. Quando eu leio o z, eu digito 1. Ele tem que mostrar uma mensagem para o usuário dizendo que tem que ser maior que 2, que é o x que eu li no início. Então ele vai lá e fica tentando digitar um número menor que 2. Aí o programa não deixa ele seguir adiante. Quando ele digitar o número maior que x, aí ele segue. Aí vamos supor que ele digita 10. Eu tenho que contar quantos números em sequência, a partir do x inclusive, eu preciso somar até chegar ao 10. Então eu tenho o x que é igual a 2 e o z que é igual a 10. Então eu vou pegar o primeiro aqui, né, que é o x, 2. Vou somar com 2 mais 1, 3. Vai dar 5. 5 mais 4 vai dar 9. Não ultrapassou o 10 ainda. 9 mais 5 vai dar 14. Aí já ultrapassou. Mas aqui ele está dizendo o seguinte, para contar e mostrar quantos números inteiros devemos somar em sequência a partir do x inclusive, ou seja, contando o x, para que a soma ultrapasse o valor de z o mínimo possível. Então, antes era o 9, depois era o 14. O 9 não ultrapassou, mas o 14 ultrapassou. Eu paro por ali. Seguindo, foi realizada uma pesquisa sobre algumas características físicas da população de uma certa região, a qual coletou os seguintes dados referentes a cada habitante para análise. Então, para cada habitante, eu vou ler idade, sexo, cor dos olhos, cor dos cabelos e eu vou escrever um programa em C++ para dizer qual é a maior idade dos habitantes, a maior idade lida, né? O percentual apenas entre os homens, tá bom? O percentual cujo sexo é masculino e a idade está entre 18 e 35 anos. Então, dos homens, do total de homens, qual que é o percentual que está entre 18 e 35 anos? Dentre as mulheres, eu quero também saber quantos por cento estão entre 18 e 35 anos e que tenha cabelos e olhos castanhos. Então é outra condição. Quero saber também o percentual
entre o total de indivíduos, ou seja, entre todo mundo, homens e mulheres, cujo sexo é feminino, a idade é... Aí eu pulei, na verdade, né? Então, primeiro, eu quero a maioridade dos habitantes. Segundo, o percentual entre apenas os indivíduos do sexo masculino, que está entre idade entre 18 e 35, certo? E para finalizar, tá? São só 3 saídas. Eu quero o percentual também de mulheres entre 18 e 35 anos que tenham olhos e cabelos castanhos, mas eu quero esse percentual entre todos os indivíduos, não somente entre as mulheres. E o final do conjunto de habitantes é reconhecido pelo valor -1 para a idade. Então, a condição finalizadora desse programa vai ser a idade. Então, eu vou recebendo a idade e sexo, cor dos olhos e cor dos cabelos. No final, eu mostro esses 3 pontos aí como relatório. Mas enquanto essa idade for diferente de -1, eu vou ficar recebendo porque são habitantes válidos. Quando eu digitar -1 é para finalizar o programa e mostrar para mim a maioridade dos habitantes, o percentual de homens e o percentual de mulheres de acordo com esses critérios que estão aí. E aqui finalizamos a nossa aula. Finalizamos também o conteúdo de estruturas de repetição e com isso finalizamos o terceiro módulo dessa disciplina. No próximo módulo, nós vamos trabalhar com estruturas de dados, que são os vetores e matrizes, e também vamos aprender a modularizar o nosso código, criar trechos de códigos em forma de função para que a gente possa aproveitar esses códigos em outros programas. Até as próximas aulas. Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br e nos procure também nas redes sociais. Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.